Oi, pessoal, bom dia. Eu me chamo Andresa e eu também sou aluna da pós-graduação em Geoprocessamento do IF Baiano. Hoje eu vim gravar esse vídeo aqui mostrando como é que a gente pode fazer essa atividade aqui, exercício 1, parte 1 e exercício 1, parte 2, do tópico Informações Espaciais e Aplicações de Geotecnologias. Eu sei que não é obrigatório fazer, tá? E também que é uma atividade de recuperação, mas eu resolvi gravar para ensinar algumas pessoas que estão com muita dificuldade. Algumas pessoas vieram me procurar para perguntar como é que eu poderia fazer isso e eu resolvi ajudar gravando um vídeo. É bom que serviria para outras pessoas também. Tudo bem? Vamos lá. O primeiro passo que a gente tem que fazer é upar todos os shapefiles que eles solicitaram aqui no nosso projetinho do QGIS. Eu já upei eles aqui de antemão, porém, se caso algum de vocês não saiba como fazer isso, aqui, os arquivos eles vão vir zipados, tá? E aí, você clica para extrair o arquivo. Extrair, tá bom? E aqui, já vão ter todos os arquivos aqui. Só pegar um por um. Vou pegar aqui o fotos aéreas. Você pega todos os arquivos aqui que tem na pasta e já joga aqui. Tudo bem? Eles vêm aqui. Eu vou retirar esse aqui porque, como eu disse, eu já upei todos os arquivos aqui no nosso projeto, tá? E vamos para o primeiro passo que eles solicitaram para a gente. Além da importação dos arquivos, a gente também importou uma tabela em formato CSV. Qual é o nosso primeiro passo? A gente vai ter que unir o shapefile setores à tabela básica SVC. E por que a gente faz isso? Quando a gente tem um dado vetorial e um dado tabular e a gente quer unificar informações que tem nessa tabela em cima, no caso, unindo essas informações, tanto da tabela quanto do shapefile, a gente faz um join. Mas a gente precisa ter um parâmetro para fazer esse join, tá? Geralmente, quando a gente vai fazer esse join, a gente tem que levar em consideração que vai ter pelo menos um campo que a gente vai ter de coincidência, tanto no shapefile quanto na tabela. E nesse caso aqui, é o geocode do shapefile e o da tabela é o código setor. Como é que a gente verifica isso e tem certeza de que isso acontece? Aqui no código setor, a gente tem esse número aqui, 35, 48, pipipipopopô, 0001. E aí a gente consegue verificar que tem 001, 2, 3, 4, 5, que simboliza cada um número de setor. E aqui, na nossa tabela do shapefile, a gente tem o geocode, que é a mesma coisa. A gente tem o 35, 48, 70, 0001, pipipipopopô. E, novamente, a gente consegue ver sucessivamente que esse número se repete. 1, 2, 3, 4, 5. E a gente basicamente une a informação que tem na tabela com a informação que tem no shapefile por esse código aqui, tá? O código vai aparecer aqui e a gente consegue unificar uma informação que está em formato de tabela com uma informação que está em formato vetorial. Vamos lá para fazer a nossa operação agora. Vamos aqui no shapefile de setores, que foi o que foi solicitado aqui na atividade, tá? Setores. Vamos aqui em propriedades e depois vamos em unir camadas. Vou excluir essa aqui, que eu fiz anteriormente. Vou fazer agora de novo, tá? A gente vai vir aqui em básico SBC, tá? Vamos unificar a coluna código setor com a coluna CD geocode, tá? CD geocode, código setor. E vamos clicar em OK. Aplicar. OK. E aí, a gente vai verificar aqui agora, na tabela de atributos do shapefile, se essa unificação deu certo, tá? Vamos lá pro final. Aqui a gente já consegue ver, ampliando a tabela, que as informações da tabela básico SBC vieram aqui para o nosso shapefile, tá? Aí vim aqui, básico SBC, ok. Então, o nosso join funcionou, deu certo. E aí, o que ele pede para a gente depois disso? Ele pede para a gente utilizar o plugin Quick Map Services. E para você que não tenha instalado esse plugin ainda, para você instalar, você precisa vir aqui em complementos
gerenciar e instalar complementos. Aí ele vai abrir essa janelinha aqui, tudo bem. E a gente vai vir aqui em não instalado. Como eu já tenho instalado, então para mim não vai aparecer, mas você vai escrever aqui Quick Map Services, e aí ele vai aparecer aqui, você dá 2 cliques nele. Vou mostrar aqui com esse aqui, Map Tiler. Vem aqui, aí instalar complemento, tá? Ele vai terminar de instalar, beleza. Resolvemos. Eu acho bem legal esse plugin e ele tem vários tipos de base maps, tá? Para a gente utilizar ele depois que você instala, você vem aqui em Web e depois em Quick Map Services. Esse aqui, que é o base map que estamos usando aqui embaixo, é o OSM Standard. Porém, tem vários outros muito legais, inclusive tem o da Google também aqui, tá? Tem o da Google Satellite, tem o da Azure também. Tem vários base maps legais para vocês utilizarem. Eu vou colocar aqui um de exemplo, só para vocês verificarem aqui como é que funciona, tá? Aqui a gente consegue ver, tipo, o da Azure. O Azure Satellite. A Azure é a empresa do ArcGIS, tudo bem? Aqui a gente consegue ver o base map deles, aí ele já tem uma resolução boa, a gente consegue ver aqui que tem várias edificações que a gente consegue enxergar, tá? Bem legal para alguém que está trabalhando com alguma coisa diferente, que precisa de um outro tipo de formação em conteúdo de imagem para visualizar por baixo. Isso aqui é bem legal, tá? Vou tirar aqui porque a gente não precisa desse aqui. E vamos voltar para o nosso OSM Standard. Bom, fizemos essa etapa aqui e agora a gente vai para o tópico 2, que é a representação temática. E aqui ele quer que a gente represente a população dos setores censitários com a variável V002, com 5 intervalos quantis. Como é que a gente faz isso aqui? Basicamente, para a gente fazer, a gente precisa pegar o shapefile que a gente já unificou a tabela, e nesse shapefile aqui que a gente unificou a tabela, a gente tem a informação V002, que veio na tabela básico SBC. E nessa tabela aqui, básico SBC, a gente tem um valor de população dos setores censitários, tá? Esse aqui é o valor de população. Mas, eu não sei se vai acontecer agora, mas já estou avisando de antemão, porque aconteceu comigo quando eu fiz essa atividade. Esse arquivo aqui, ele veio com essa tabela básico SBC, o arquivo veio com esses valores aqui em string textual. Qual é o problema disso? Quando a gente vai fazer esse tipo de classificação por intervalos quantis, idealmente o arquivo ele tem que estar ele tem que estar em formato de número, valor. E para a gente fazer isso, a gente precisa vir aqui no simbologia, tá? Aliás, vou dar uns passinhos para trás. Vamos aqui em propriedades de novo, tá? Simbologia, e aí a gente vem aqui em graduado. Nesse graduado aqui, a gente seleciona o valor. E aí aconteceu de novo e tivemos esse leve probleminha de novo, tá? Como é que a gente resolve isso? Já que esse valor aqui está em valor textual, a gente precisa basicamente replicar o que tem nisso aqui. Cadê o básico V002? Opa! Básico V002, só que em formato de número. E como é que a gente faz isso agora? Vamos pegar aqui, conferir aqui, né? Tá certinho? Como é que a gente faz isso anteriormente, né? O que eu estava mostrando para vocês. A gente vai pegar e a gente vai aqui em abrir calculadora de campo, tá? Logo aqui em abrir calculadora de campo, a gente vai pegar e vai criar um nosso campo chamado V002, número mais fácil. E aí a gente vai vir aqui em atualizar um campo existente, tá? Aliás, foi mal, criar um novo campo. Me perdoa, gente. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai vir aqui em campos e valores. Vamos vir aqui em básico V002. E a gente vai dar OK. Vamos ver se vai funcionar. E aqui, a gente vai ter o valor dessa tabela aqui básico, V002, só que ao invés de a gente ter ele em valor textual, né, em texto, a gente vai ter ele em número, tá?
Aqui a gente já consegue ver integer e aqui string, ok? E a partir disso, a gente vai conseguir resolver esse primeiro gargalo. Vamos aqui, tem um menuzinho aqui para você cancelar a edição aqui também, tá? E vamos salvar. Beleza. Agora a gente vai fazer a mesma coisa que a gente tinha feito anteriormente, que é aqui no graduado, e a gente vai vir aqui no valor. Aqui a gente vai ter o nosso V002 número, ok? E aí a gente vai vir aqui em quartil, igual contagem. E aqui ele já fez 5 quartis aqui pra gente, tá? 1, 2, 3, 4, 5 quartis. Aqui a gente consegue aumentar o nosso número de quartis, tá? E aí ele vai aumentar de acordo com os parâmetros dele. Eu não vou saber explicar isso estatisticamente para vocês, então não vou me arriscar. Vocês podem mudar a cor aqui. Aí você pode colocar a cor que você quiser. Eu vou colocar o... Como a nossa informação aqui já está em vermelho, eu vou colocar uma cor que não atrapalhe muito isso, tá? E aí, aqui, a gente vai conseguir ver os quartis, tá? De 0 a 411, de pessoas residindo nesse setor censitário, de 411 a 522, e assim sucessivamente, tá? Aqui a gente fez a primeira etapa. Até aí, show de bola. Agora, a gente vai para a segunda etapa, que vai ser o exercício 1, parte 2. Com esse exercício 1, parte 2 aqui, a gente vai fazer a mesma coisa que anteriormente, tá? Aqui, a gente tem a área e densidade por metro quadrado dividido pela área, tá bom? Eu acho que eu vou ter que pedir help para o meu amigo ChatGPT, porque eu não sei se eu lembro como é que se faz isso aqui pelo que diz, mas não tem problema. Qualquer coisa a gente resolve. A gente vem aqui, como calcular a área no que diz aqui a gente vai, mesma coisa, ó. Vamos aqui abrir a edição de novo, vamos alternar a edição. Vamos aqui no abrir calculadora de campo e a gente aqui já pode criar um novo campo direto, tá? Com esse novo campo a gente já pode colocar o nome área. Eu vou deixar aqui número decimal, tá? Porque tem vezes que fica decimal mesmo. A precisão não importa nesse caso. E aqui a gente vai vir em área. Aqui, variável área. Vamos vir aqui dar uma olhadinha. Usa a função área para calcular a área automaticamente. Ok. Vamos dar uma olhada para ver se funciona primeiro? Porque eu estou insegura para ver se vai funcionar. Funcionou. Agora que a gente viu que funcionou aqui o cálculo da área, a gente vai partir para outra etapa, que é a etapa de densidade. A gente vai fazer a etapa de densidade... Opa, peraí. Ah, não, tá certo. A gente vai fazer a etapa de densidade calculando o campo V002 e dividido pela área, tudo bem? A gente vai vir aqui no abrir calculadora de campo novamente. Vamos criar um novo campo. Esse campo pode se chamar densidade mesmo, tá? E aqui a gente vai pegar, a gente pode colocar número decimal inteiro, tá? Aqui a gente vai usar entre parênteses, esse entre parênteses aqui é muito importante, tá, galera? É muitíssimo importante que esteja entre parênteses, tá? Porque se não estiver entre parênteses, não vai funcionar, ok? Aí a gente vai vir aqui no nosso V002 número, que foi o que a gente fez. É importante que esteja em número, tá? Porque senão não vai fazer, se vocês acabarem por acidente pegando esse básico V002, não vai dar certo. E a gente vai dividir pela área. E aqui a gente vai dar nosso único das amostras aqui para ver se deu certo. E parece que deu. Vamos ver. E aí a gente vê aqui a densidade populacional por cada setor censitário. Eu vou utilizar o mesmo parâmetro que a gente utilizou aqui. Vou fazer o save aqui do nosso
shapefile, e eu vou utilizar o mesmo parâmetro que a gente utilizou, só que no lugar disso aqui a gente vai colocar a densidade, só para ver como é que fica. Tá? Só colocar aqui, quartil. Aí a gente vê como é que fica. E aí, essa aqui é a densidade dos setores censitários aqui do município escolhido, tá bom? A gente tem o valor da densidade de cada município escolhido. Aí, temos aqui. O que vocês já acharam? E agora a gente vai para a etapa 2, se eu não me engano. A gente vai aqui, ó, consulta por atributos. Vamos importar a malha de setores censitários de São Paulo, dado original do IBGE. Aqui ele está por aqui dentro, em algum lugar que eu vou ter que procurar. Vamos colocar aqui, deixar aqui mesmo. E vou desativar essa camada aqui, porque a gente não vai trabalhar mais com ela por enquanto, tá? Nessa camada de setores censitários aqui de São Paulo, a gente vai selecionar uma área de interesse. O tutor aqui colocou para a gente selecionar São Bernardo do Campo, tá? Como é que a gente faz isso aqui para selecionar somente São Bernardo do Campo? A gente vai fazer uma consultinha aqui pelo nome, tá? Eu vou agarrar um pouquinho nessa parte porque eu tenho um pouquinho de dificuldade com o QGIS por ser um software que eu não costumo mexer muito. Então, perdoem a Andresa aqui por enquanto, porque provavelmente ela vai agarrar nesse pedaço. Vamos selecionar feições usando uma expressão. E aqui a gente vai colocar campos e valores. E a gente vai colocar o nome município. Não, pera. Aí aqui, vamos... São Bernardo do Campo. Tá? Eu não sei se vocês entenderam aqui o que eu fiz, mas eu vou refazer de novo, tá? A gente vem aqui no selecionar feições usando uma expressão. O que isso significa? Que você vai filtrar, basicamente, todos os parâmetros aqui que você quiser por uma expressão. E essa expressão, no caso, seria a gente selecionar um campo e valor, que é o nome município, e a gente está buscando o município São José dos Campos. Então, ele vai dar para a gente todos os municípios. E a gente vai pesquisar aqui somente São Bernardo do Campo, tá? E a gente vai selecionar as feições somente do município de São Bernardo do Campo. Agora ele foi. Isso que eu fiz. Eu tive que colocar um sinal de igual aqui para simbolizar que o nome do município era igual a São Bernardo do Campo e eu queria selecionar São Bernardo do Campo, tá? Foi basicamente isso. Aqui vocês conseguem ver que ele selecionou aqui só São Bernardo do Campo, tá? Aqui também, o nome do município, que era o município que a gente estava buscando, São Bernardo do Campo. Ele só selecionou São Bernardo do Campo. E aí, o que a gente vai fazer agora? Aqui, quando ele fica em amarelo, significa que ele está selecionado, ok? Aí ele selecionou só esse pedaço aqui. O que a gente vai fazer agora? A gente pode vir aqui com o botão esquerdo, exportar e guardar elementos selecionados como. É importante que sejam selecionados, porque ele vai pegar só os elementos que você selecionou. Isso serve para outras coisas também, tá? E aí, podemos vir aqui, que eu já fiz. Aí eu vou só criar uma pastinha aqui. Aliás, vou... vir aqui. Vou criar uma pastinha nova aqui só para separar o que eu já fiz, tá? Jesus Cristo. Ninguém viu, tá? Vou colocar São Bernardo do Campo. Agora temos só o shapefile do município de São Bernardo do Campo aqui salvo, tá? Ok. Vamos desativar esse aqui porque a gente só precisa desse aqui, beleza? E aí que entra em cena o nosso consulta espacial com os setores que contenham equipamentos de educação, tá? Consulta espacial, selecionar setores SBC que contenham equipamentos de educação. E a gente vai vir aqui no equipamento de educação. Vou passar eles aqui para cima, para que eles fiquem visíveis aqui. E como é que a gente faz esse pedaço? A gente vai vir aqui
no vetor analisar, eu acho que é analisar, pera, geometrias, não, é investigar, desculpa. Investigar, e a gente vai fazer seleção aleatória, selecionar por localização, ok? O que a gente faz? A gente vai aqui em contém, e a gente vai pegar o São Bernardo do Campo e vamos colocar o equipamentos públicos de educação. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai basicamente selecionar o São Bernardo do Campo como campo principal, ele vai ficar de base, e a gente vai vir aqui, ao comparar com feições do equipamentos públicos de educação. Aqui a gente selecionou que todos os equipamentos públicos de educação que estiverem contendo dentro de algum setor censitário de São Bernardo do Campo vão mostrar ali no shapefile do município de São Bernardo do Campo. Ou seja, toda vez que algum equipamento de educação esteja dentro de algum setor de São Bernardo do Campo, de algum município, né? Ele vai mostrar pra gente que tem ali. Ele vai apitar pra gente, tá? Ele vai selecionar aqui pra gente, criar uma nova seleção, ok? A gente vai executar agora. Aí a gente viu aqui. Conseguimos ver, como eu mostrei pra vocês anteriormente, dos que ficaram amarelados, né? Que todos esses setores aqui, ou bairros, acredito que sejam bairros, tá, gente? Eu tô falando setores, mas pode ser que eu esteja errada. Todos esses bairros aqui têm algum equipamento de educação, pelo menos dentro deles. Pelo menos um equipamento, tá? E aí, depois disso, a gente pode chegar aqui e fazer a última etapa que precisa ser feita, que é a criação e edição de um arquivo vetorial, utilizando imagens como referência, que é o plugin Quick Map Service, e criar um shapefile com dados sobre edificações de uma determinada área da cidade. Inclua atributos como uso e número de pavimentos. Gente, eu tenho uma certa objeção sobre essa atividade. Por quê? Número de pavimentos é difícil de você simplesmente pegar e olhar e fazer. Porque não tem como você identificar quantos pavimentos tem nisso aqui. O pavimento, no caso, é um andar, tá? Só pra situar vocês. Tipo assim, quantos pavimentos vocês acham que tem aqui nessa área? Não tem como saber. Eu chutaria 2 ou mais. Mas eu achei meio estranho, tá? E eu vou fazer uma forma aqui gambiarrada de fazer isso, mas não repitam. Aprendam a criar o shapefile bonitinho, tá? Eu vou pegar e selecionar só umzinho aqui, só um pontinho. Eu vou pegar e vou salvar aqui. Exportar elementos selecionados. E aí eu vou colocar na mesma pasta que a gente colocou anteriormente. E vou colocar pontos, atividade 5. Só para ficar mais fácil, ele já está pronto, né? Aí a gente já chega aqui. E a gente já apaga todas essas tabelas aqui, tá? Pera, editar. Pronto. Aí a gente pode criar novos campos aqui mais fácil. Aliás, deixa eu vir aqui rapidinho. Aí vou colocar número PAV inteiro, beleza. E aqui a gente vai colocar, eu acho que é a categoria que ele pediu aqui. Aliás, uso, no caso. Uso. Cadê? Uso. Aqui a gente coloca em forma de texto, tá? Como é um atributo que provavelmente a gente vai escrever alguma coisa, a gente coloca em forma de texto. Eu vou colocar aqui comprimento 100, porque aí a gente vai conseguir escrever uma coisinha mais grandinha, beleza? E aí, agora a gente já criou o nosso shapefile aqui de pontos de atividade e a gente pode criar aqui. Ele pediu para a gente escolher uma área e fazer a criação de, por exemplo, como eu vou explicar isso? Ele basicamente pediu para a gente selecionar uma área que seja do nosso interesse e falou para a gente mapear, com a ajuda do Quick Map Services, tudo que a gente acredita ser alguma edificação, alguma coisa assim, sabe? Então,
edificações de uma determinada área da cidade. E aí, a gente pode vir, por exemplo, aqui. Eu não vou. Vocês que escolhem o que vocês querem, tá? Eu vou pegar esse aqui que tem bastante casa. Só tem casa, aparentemente. Aí, você vem aqui. E aqui é o parâmetro que você usa para criar o seu shapefile, tá? Aliás, o seu ponto no shapefile. Aí você vem aqui em adicionar ponto. Estão vendo? Aqui, adicionar ponto. O que eu fiz aqui? Eu acho mais fácil você criar um ponto um por um e depois você ir ajeitando a tabela. Aí eu só peguei e fui botando aqui os pontos e fui clicando Enter, tá? Porque aqui ele aparece para você, tipo, selecionar os atributos e tal. Aí você pode colocar número de pavimentos e o uso. Eu acho mais fácil fazer isso depois. Aí eu só fui, ó, aqui Enter, aqui Enter, aqui Enter. Fui assim. Tá vendo? Vou pegar a área toda não porque é muito grande. Fiquei com preguiça. Aí aqui, ó. Você vem aqui, coloca aqui. Como eu disse anteriormente, o número de pavimentos é difícil de você estimar só com o base map. Então, eu fui assim, a maioria dos prédios aqui são edifícios, são residenciais, então eu coloquei 2 ou mais. Só que vai do critério de vocês, não tem problema. Eu acho que isso não vai ser algo muito exigido, porque não tem como você descobrir isso, tá? E o uso, eu vou colocar aqui 2 ou mais. Eu acho que não vai dar certo porque eu fiz uma besteira. Eu acho que eu fiz uma besteirinha aqui. 2, tá? Uso residencial. Eu acho que eu vou ter que refazer isso aqui, porque eu fiz uma besteira, gente. Eu fiz um errinho aqui. No número de pavimentos, o ideal é que vocês coloquem o tipo de dado como texto também, tá? Porque aqui vai precisar escrever alguma coisa. Aí eu vou colocar aqui de novo, tá? Número de pavimentos, eu vou criar aqui de novo esse campo. Número pav. E vou colocar em texto. Me perdoe. Texto string 10. Aí a gente já chega aqui e fala 2 ou mais. E aí você vai olhando. Tem algumas áreas que dá pra você dar uma olhada, assim, ver. Inclusive, pode ser que o base map que eu mostrei pra vocês anteriormente possa ajudar nessa parte, tá? E aí já vai colocando. Coloquem tudo aqui. Vai olhando por um e tal, observa. Eu sei que aqui tem como você selecionar, tipo, pra colocar tudo, sabe? Chegar e fazer um calculate field aqui, provavelmente fica aqui no calculadora de campo. Abre calculadora de campo, aí você consegue, tipo, atualiza um campo existente, aí já vai aqui no campos e valores. Número de uso é igual a residencial. Aí eu acho que a gente já consegue. Acho que não foi? Aí eu não sei, gente. Tô errado. Ah, não, aqui. Pronto. Número PAV. Acho que agora não foi ainda. É, gente. Não sei fazer. Desculpa. Aparentemente sou muito limitada no que diz. Então, vai na mão mesmo, não tem problema não. Fazer na mão não é vergonha. Então, aí, assim, essa parte da atividade é a critério de vocês, tá? Escolha a área que vocês se interessarem mais, acharem que é mais interessante e tal. E aí, é isso. Acho que terminou, gente. Então, agradeço a quem assistiu até agora. Desculpa pelo tutorial Michuruca. Eu também não uso muito QGIS, então às vezes eu tenho que procurar alguma coisa ou outra. Mas espero que tenha ajudado pelo menos as pessoas que não estão conseguindo fazer até agora. Então, é isso. Beijocas. Tchau.